Saudações a todos, vamos retomar nosso mini curso dedicado a estudar as equações diferenciais. Muito bem, a partir de agora vamos então dar continuidade apresentando a definição número 9. E a definição número 9 descreve, define, por assim dizer, o que em equações diferenciais nós denominamos como valores iniciais. Então, na aula de hoje nós trataremos sobre a definição de valores iniciais associados a uma equação diferencial e condições de contorno associadas a uma equação diferencial, como entender, como diferenciar estes conceitos. Então, vamos admitir, consideremos a dinâmica de um dado sistema, um sistema físico qualquer. E quando nós se referimos a sistema físico, nós se referimos a qualquer sistema que exista no âmbito do universo observável. Então vale para o sistema termodinâmico, vale para um sistema químico, porque efetivamente o sistema químico é um sistema físico, obviamente, que está associado à matéria, à quantidade de matéria, está associado à quantidade de energia e suas interações. Então, consideremos a dinâmica de um certo sistema descrita por uma equação diferencial. Então, nós vamos admitir que, dado um sistema qualquer, esse tal sistema, a dinâmica desse tal sistema é descrita por uma equação diferencial. Consideremos a dinâmica de um certo sistema descrita, consideremos a dinâmica de um certo sistema descrita por uma equação diferencial. E, adicionalmente, consideremos que vamos admitir que o referido sistema ou a dinâmica do referido sistema satisfaz um conjunto de condições iniciais, de condições estabelecidas previamente denominadas condições iniciais para um mesmo valor da variável independente.
o mesmo valor da variável independente. Então, neste caso, nós podemos definir o problema de valor inicial. Então, mais uma vez, repetindo aqui, refazendo a leitura, consideremos a dinâmica de um certo sistema qualquer, descrito por uma equação diferencial, e adicionalmente vamos admitir que a dinâmica do referido sistema satisfaz um conjunto de condições estabelecidas previamente. Essas condições estabelecidas previamente, aqui denominadas condições iniciais, para o mesmo valor da variável independente. Então, exemplo. Vamos apresentar um exemplo. E aqui então, como exemplo, nós vamos apresentar uma derivada de segunda ordem sobre uma função f de x em relação a x, uma derivada de segunda ordem, mais uma constante igual a zero, onde k é uma constante numérica. Uma constante numérica, em geral pertencente aos reais. Então, dada essa equação diferencial, nós podemos aqui fazer f de x igual a zero, isso é igual a f subíndice zero, e a derivada de f em relação a x, aqui nós vamos definir como f sobre índice linha, e nós vamos considerar que essa derivada de f, nós vamos aplicar essa derivada de f em relação a x, nós vamos aplicar x igual a zero, e nós temos então um f sobre índice linha, indicando a primeira derivada em relação a x subíndice zero. Então, e estas são, aqui no contexto desta definição, estas são as denominadas condições iniciais. Estas são as denominadas condições iniciais. Por quê? Porque nós temos uma equação diferencial e nós temos aqui, no caso, duas condições estabelecidas previamente, nesse caso em particular, nesse caso apresentado como exemplo. Nós temos duas condições apresentadas previamente, são condições prévias, e essas condições prévias são tais que, para um mesmo valor, da variável independente, ou seja, do domínio da função f de x, para o mesmo valor da variável independente, aqui observando que x é variável independente, associada ao domínio da função, ao domínio de f de x, e f de x é a variável, e f é a variável dependente. Como o próprio nome sugere, dependente. Ela é dependente da variável que define o domínio, ou seja, da variável x. Então, para o mesmo valor da variável, x igual a zero, nós temos dois resultados diferentes para o mesmo valor. Então, aqui, mais uma vez, consideremos a dinâmica de um certo sistema descrita por uma equação diferencial e, adicionalmente, vamos admitir que a dinâmica do referido sistema satisfaz um conjunto de condições estabelecidas previamente, denominadas condições iniciais, para o mesmo valor da variável independente. Então, nós estamos escolhendo x igual a zero e x igual a zero. Então, para o mesmo valor da variável independente, em outras palavras, a variável associada à variável que define o domínio, nós temos dois resultados, a saber, esse f subíndice zero e esse f linha subíndice zero, esse linha indicando derivada de f em relação a x. Como que esse cálculo é realizado? Primeiro, de acordo com a análise real e o cálculo diferencial e integral, nós primeiramente devemos calcular a derivada e
como segundo passo, substituir x igual a zero e nunca o inverso, uma vez que se nós fizermos x igual a zero, primeiramente, e depois calcularmos a derivada, estaremos calculando a derivada de constante, e isso geraria um valor zero. Então não se trata disso, se trata primeiramente de calcular a derivada da função e em seguida substituir o respectivo valor do domínio. Então, eis aqui a primeira definição, a definição sobre o que é de fato as condições iniciais associadas a uma equação diferencial. Agora vamos para a definição número 10, tentar explicar o que são as condições de contorno. Alguns livros classificam esse problema da equação diferencial com essas duas condições iniciais como um problema de valor inicial. É uma nomenclatura também utilizada em alguns livros. Então, agora vamos fazer aqui a definição, a outra definição, a próxima definição, número 10. Então, mais uma vez, consideremos um sistema, um determinado sistema cuja dinâmica é descrita por uma equação diferencial. E vamos admitir que a referida dinâmica, que a dinâmica do referido sistema assume condições específicas aqui denominadas como condições de contorno, para dois ou mais valores da variável independente. Para dois ou mais valores da variável independente. Então, estas condições são denominadas aqui condições de contorno. São condições tais que são condições com relação às quais nós temos resultados, por assim dizer, resultados de uma determinada função relacionada com a equação diferencial
para valores diferentes da variável independente. A saber, a variável independente é exatamente a variável que define o domínio. Então, nós podemos encontrar, por exemplo, para uma determinada função intimamente associada à equação diferencial, 2 ou mais valores, 2, 3, 4, 5, 6 resultados que estejam associados a 2, 3, 4, 5 ou 6 ou mais valores da variável independente. Então, como ilustrar, vamos aproveitar esta mesma equação diferencial aqui, x é variável independente associada ao domínio de x e f de x é a variável dependente. Então aqui um exemplo de condições de contorno é, por exemplo, aqui f de x igual a 0 igual a f subíndice 0, f de x igual a 5, por exemplo, número 5 é igual a f subíndice 5. Aqui f de x igual a menos 3 é igual a f subíndice menos 3. Então nós temos, nesse caso, diferentes valores do domínio gerando resultados que podem ser iguais ou não, certo? Esses resultados associados à imagem da função podem ou não, mas no caso o que define essa condição de contorno, o que define essa nomenclatura, condição de contorno, é pelo fato de que nós estamos escolhendo diferentes valores da variável independente, a variável que define o domínio, e encontrando valores da imagem dessa função. Poderia ser um outro conjunto, eventualmente um outro conjunto, poderia ser o conjunto associado à derivada dessas funções. Então a derivada de f, por exemplo, quando x é igual a 0 gera um valor, a derivada de f quando x é igual a 5 gera outro valor, a derivada de f quando x é igual a menos 3 gera outro valor. Esses valores podem ou não coincidir, certo? Então aqui nós definimos o que é condição inicial e o que é condição de contorno. A condição inicial está associada ao fato de que nós temos, no caso das condições iniciais, dado uma equação diferencial, o que são as condições iniciais de uma equação diferencial? São as condições tais que nós temos nós consideramos apenas um único valor do domínio da variável independente x, ou seja, da variável que define o domínio, e encontramos resultados para diferentes funções. A saber, podemos considerar a função f de x, a derivada da função f de x, por exemplo. Então, dada a função f de x, se substituirmos x igual a 0, encontramos um valor. Dada a derivada de f de x, de f em relação a x, nós podemos substituir x igual a 0 e encontrar outro valor. Então, isso caracteriza as condições iniciais. Por quê? Porque nós estamos utilizando um único valor do domínio. Ao passo que quando nós utilizamos diferentes valores do domínio, então nós estamos tratando de condições de contorno. Eis aí a diferença, uma diferença sutil entre condições iniciais e condições de contorno. Muito bem, agora vamos falar sobre equações diferenciais de primeira ordem. Nesse momento vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos a próxima aula definindo
equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, nós vamos falar agora sobre equações diferenciais ordinárias de ordem 1 ou de primeira ordem. Então, sobre esse tema, nós apresentaremos este tópico durante a próxima aula. Mais uma vez, este mini curso está associado às ações de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por servidores e alunos do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém. Nós podemos encontrar este mini curso em uma playlist vinculada ao canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, canal este sediado na plataforma do YouTube. Agradecemos a atenção, muito obrigado.